O nosso assunto agora, minha gente, de saúde, é um problema que provoca azia, dor no peito, pode ser confundido com dor no coração, dor de garganta, também tem tosse, principalmente depois que a gente come. É um sofrimento muito grande, o refluxo, né, uma sensação de queimação causada pelo retorno do suco gástrico para o estômago. Mais de 25 milhões de pessoas no Brasil sofrem com esse problema, é o equivalente aí a 12% da população, isso de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Digestiva. Algumas medidas ajudam a diminuir essa sensação de ardor, de queimor. Parece que a gente está com um fogareiro aqui no Gogó, né? Quem vai conversar com a gente agora é Lília Oliveira com esse assunto. Ô Lília, que agonia, viu, danado do refluxo. E o pior, porque a gente pensa que tem uma coisa, mas na verdade é outra, é o refluxo aí camuflado. Que coisa, né? Pois é, Juliano, os sintomas se confundem muito, né? Então, às vezes, a pessoa está com aquela tosse, aquele sentimento aquela sensação, né, de um bolo na garganta. Então, acaba confundindo aí com outras doenças. Mas, para esclarecer, né, falar um pouquinho mais desse assunto, a gente convidou a doutora Rita de Cássia Pessoa de Mello, que é gastroenterologista. Doutora, muito bom dia. Bom dia, Lília. Obrigada pelo convite. Queria que você começasse já explicando assim, o que é o refluxo e quais são esses sintomas mais atípicos, né, como esse da garganta que você falou que as pessoas relatam muito, né, mas o que mais ele apresenta? Bem, a doença do refluxo é uma doença que a gente chama multifatorial. Vários fatores colocam esses sintomas em atividade, como o estresse, a correria, a má alimentação. Mas a doença do refluxo é um refluxo, seja ácido ou não ácido, do estômago, reflui o líquido do estômago para o esôfago. E aí a gente tem esses sintomas da doença do refluxo gastroesofágico, que tem várias situações que podem acontecer, nem sempre é só o ácido, mas tem outros fatores que causam a doença do refluxo. Por que ele acontece, o refluxo? O refluxo, como falei anteriormente, como ele é multifatorial, ele pode acontecer por principalmente má adequação alimentar, estresse, e isso faz com que aumente a secreção ácida e vá tudo se somando e colaborando para os sintomas. Doutora, a gente recebeu aqui a participação de várias pessoas no nosso WhatsApp e aí o Marcelo perguntou assim, se refluxos recorrentes podem propiciar o surgimento de câncer na garganta, tem alguma coisa a ver? Tem, porque tudo que está inflamado cronicamente em qualquer parte do corpo da gente pode provocar, ser um gatilho para um tumor, né? Inclusive, no próprio esôfago, a gente tem várias doenças do refluxo, que a gente chama esôfago de Barrett, que é um tipo específico de mudança da celularidade, que é um fator de risco para o tumor de esôfago, e garganta subsequente, porque se você desencadeia uma parte que está próxima, você vai tendo um efeito rebote e vai aumentando a chance. Como é feito o diagnóstico, a identificação do refluxo? Em primeiro lugar, quando chega o paciente no consultório perguntando com sintomas típicos de refluxo, a gente tem que fazer uma endoscopia. A endoscopia não é um exame diagnóstico do refluxo, é mais a conversa, a anamnese. E nem sempre a endoscopia vai dizer, a gente tem uma endoscopia normal, mas o paciente tem doença do refluxo, mesmo que a endoscopia normal. Então, a gente pede a endoscopia para ver se tem consequências do refluxo, piores do refluxo. E daí, a gente, no decorrer do tratamento, vai tentando desvendar algumas outras coisas que podem causar a doença do refluxo, como falado anteriormente. Doutora, o Roberto falou assim, quando temos refluxo, é necessário tomar água para uma limpeza? E aí, tomar chá quente também ajuda? Não, veja só, a água é necessário, independente do refluxo. Então, não é a água que vai melhorar o refluxo naquela ocasião. Você sente a garganta seca, a boca seca, por quê? Porque é o ácido que reflui, quando é um refluxo ácido, e aí você sente essa sensação de melhora, porque você está fazendo uma hidratação ali. Mas não tem nada a ver que trate o refluxo, a água mas a água é necessário, nem chá quente, nem chá gelado, nem ervas, porque inclusive pode causar transtornos até hepáticos. Então a gente tem que ter cuidado nisso, muito cuidado em chás, porque chá
E como é o tratamento para refluxo? O tratamento, principal causa é refluxo ácido. Então, o tratamento a gente vai inibir a secreção ácida naquele momento para cicatrizar a lesão que já é existente e daí aplicar as medidas comportamentais, que é comer devagar, mastigar bem os alimentos, alimentação fracionada, tem que ser um lanchinho rápido, uma barrinha de cereal, um iogurte, uma coisa rápida no seu trabalho no dia a dia, mas nunca passar mais de 3 horas sem se alimentar. Agora, aquela pessoa que come e já vai deitar, isso também não é certo? Não, não é certo. Por quê? Porque o metabolismo, a gente, automaticamente já diminui à noite, porque você chega em casa, então à noite é onde você tem que ter a refeição mais leve. Então, assim, tem que esperar pelo menos umas 2 horas. Muita gente não tem disponibilidade, chega, come e já vai dormir porque chega tarde em casa. Mas, assim, é preferível comer algo mais assim, uma refeição mais copiosa, antes das 6 da noite, às 18 horas. E daí, à noite, fazer só um lanchinho rápido, raízes, nada de alimentos com metabolismo lento, como carne. Tem gente que come como se fosse almoço no jantar. Isso não é certo. Jantar é mais uma coisa bem mais leve. Certo. Doutora, o Marcelo enviou assim pra gente. Tenho refluxo e gostaria de saber qual tratamento devo fazer para não ter que tomar mais remédio. Atualmente eu tomo pantoprazol diariamente, que alivia, mas fico dependente de remédio e gostaria de curar para não tomar mais. Tem como curar? Tem. Veja só, hoje em dia já tem estudos que inibidores de bomba de prótons, que são inibidores da secção ácida, e o pantoprazol representa um deles, ajuda no refluxo em torno de 40% a 50% no máximo. O que vai melhorar o refluxo, fazer ele tirar o remédio, são as medidas comportamentais. Se não mudar, não tem chance. Eu tenho um paciente que 10 anos que eu trato refluxo é uma doença crônica, não tem cura, tem controle. Mas tem pacientes que 10 anos que eu trato e para o remédio piora, até ter que tomar uma decisão de realmente aderir a todo um tratamento. Doutora, a Karina falou assim, gostaria de saber como a vitamina C pode ser ingerida por quem tem refluxo. Tem alguma relação, alguma contraindicação? Tem contraindicação, veja só. A vitamina C ela deve ser usada quando há necessidade, quando tem uma hipovitaminose, porque a vitamina C ela é ácida. Então, a gente faz vitamina C no caso de anemia associada ao ferro, que aumenta a absorção de ferro. Então, uma situação indicada por médico, a vitamina C é indicada tomar. Mas, sem indicação médica, não tem necessidade que vai agredir o estômago realmente e piorar o refluxo. Perfeito. Dalvanira falou assim, minha voz é rouca, tenho refluxo, vivo tossindo, uma tosse seca. O que eu posso fazer para amenizar esse problema? O refluxo tem os sintomas típicos e atípicos. E tosse, rouquidão, são sintomas atípicos que muitas vezes se confundem. O paciente vai para o otorrinolaringologista pensando que é uma causa otorrinolaringológica e chegando lá vê a garganta epidemiada, já vê sintomas de refluxo. Então o otorrino automaticamente encaminha para o gastro para se proceder o tratamento do refluxo para ele poder melhorar da rouquidão, da tosse. Tosse crônica muitas vezes é sintoma atípico de refluxo e que o paciente vai para o pneu, vai tudo e na verdade é a doença do refluxo gastroesofágico. Quem coloca bicarbonato na água para beber, né, fazer gargarejo, também tem alguma contraindicação? Não, contraindicação não tem, mas não vai tratar o refluxo. Tem. É uma situação que o pessoal alivia na hora, porque ele propicia um ambiente básico. Então aí alivia realmente, mas não tá só aliviando aquele momento. Tem alimentos que pioram o refluxo? Sim, claro. Todos os alimentos embutidos, enlatados, condimentados, devem ser evitados totalmente, bebida gaseificada. Inclusive, esses tipos de alimentos também é um grande fator de risco para tumor do trato digestivo. Tem estudos que dizem que aumenta 20% a chance de câncer do trato gastrointestinal em pacientes que se alimentam com produtos industrializados. Certo, doutora, muito obrigada pelas informações, pela entrevista. Rita de Cássia, Pessoa de Mello, é gastroenterologista. Volto contigo, Juliana.